Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Testando o áudio para a gente poder dar início à nossa atividade. O pessoal está respondendo aqui pelo bate-papo, está tudo ok, né? Ótimo, já estamos com um número bom de participantes aqui. Já vamos dar início, então, à nossa atividade. Obrigada pelo retorno. Meu nome é Juliana, vou estar aqui com vocês, acompanhando a web palestra de hoje. O tema Protocolo Clínico para o Manejo da Hepatite C e Co-infecções. Os palestrantes convidados de hoje são Maria Isabel Chinoni e Raimundo Paraná, ambos professores do Hospital Universitário, professor Edgar Santos, UFBA. Vou passar a palavra agora para a professora Maria Isabel e, em seguida, quem irá falar é o professor Raimundo Paraná e, posteriormente, iremos para o momento para esclarecer as dúvidas dos profissionais. Desejo a todos uma boa web palestra. Pode começar. Boa tarde a todos. Realmente é um grande prazer poder estar aqui e poder difundir um tema muito importante que é o tratamento da hepatite C. Como os senhores sabem, a hepatite C é um problema mundial. Ele atinge aproximadamente 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, 2 a 4 milhões de pessoas. No Brasil, menos de 2 milhões. E que é importante desta doença? É uma doença totalmente silenciosa e que ela pode evoluir a falência hepática, a carcinoma hepatocelular, e leva a mais ou menos aproximadamente 500.000 mortes por ano. A principal causa é que ela evolui para a cirrose, que esta é uma das causas principais de transplante de fígado, e todo paciente com cirrose, ele tem um terreno predisponente para carcinoma hepatocelular, que é o carcinoma do fígado. Aqui estou mostrando para os senhores qual é a estimativa da epidemia de hepatite C, foi tirado em 2017. Os anticorpos que nós utilizamos em idade entre 15 e 69 anos, uma prevalência em 2016 de 0,7%. Desse total de infectados, seriam 1.032.000 pacientes. Mas os verdadeiramente virêmicos, que significa? Que estão com vírus circulando no sangue, que são realmente positivos para a hepatite C, 60,7%. E por que isso é importante? Porque os casos, quando nós estudamos os anticorpos, muitos desses anticorpos que estão dando positivo, podem ser falsos positivos. Pode ser que todo estudo de detecção, de screening de hepatite C com anticorpos, tem que ser, sendo positivos, validados por um estudo de biologia molecular, na qual realmente aparece se o paciente tem um vírus circulando no organismo e esse paciente que realmente nós precisamos tratar. Então, estou trazendo aqui para os senhores aproximadamente uma tabela que foi feita pelo Ministério da Saúde para mostrar aos senhores como foi acesso ao tratamento no Brasil. Nós tivemos 36.000 pacientes em 2016, caindo para 12.000 no 2017, contabilizando um total de 56.997 pacientes tratados. Este número de pacientes fica muito inferior aos que nós realmente precisamos tratar. E um dos objetivos principais, eu como médica do Comitê Estadual de Hepatite, tanto nós como pessoal da vigilância sanitária, epidemiológica, nós precisamos realmente aumentar o número de diagnóstico de hepatite C. Por quê? Porque nos chegam muitos pacientes, nós aqui somos um centro de referência, em estágios avançados, já com cirrose, muitos com hepatocarcinoma. E esses pacientes, se nós tivéssemos realizado os testes rápidos, 5 ou 10 anos atrás, poderíamos haver detectado a doença em um estágio
muito menos avançado e poder curar o paciente. O que é o que trouxe aqui para vocês? Quais seriam aquelas populações prioritárias para a pesquisa de hepatite C? Tem algumas populações que realmente estão funcionando bem na pesquisa de hepatite C. Quais são aquelas populações que estão sendo controladas? As pessoas vivendo com vírus de imunodeficiência humana, os co-infectados com HIV, os pacientes são testados. Geralmente as pessoas sexualmente ativas, antes de iniciar a profilaxia, a pré-exposição, que seria a pré-exposição para a hepatite, para HIV, também estão sendo estudadas. Pessoas com múltiplos parceiros sexuais ou com múltiplas infecções sexualmente transmissíveis, aqui temos que aprofundar um pouco mais. As pessoas transexuais provavelmente estão sendo estudadas. Trabalhadores do sexo é outra população que deveríamos insistir mais. Outra população que acho que falta muito por estudar são as pessoas em situações de rua. Pessoas com antecedentes de uso de drogas injetáveis em qualquer época, incluindo aqueles que injetaram apenas uma vez. Isso é muito importante, porque nosso estado da Bahia conta com uma característica, que era o uso de polivitamínicos injetáveis, antigamente, há 20, 30 anos atrás, onde esse polivitamínico era aplicado em farmácias, na qual muitas dessas pessoas compartilhavam tanto seringa como agulha. Então, é muito importante que nós estejamos cientes disso e sempre perguntar, sobretudo os médicos. Os médicos são que devem interrogar se essas pessoas tiveram algum uso de drogas injetáveis. Esclarecer que não necessariamente são drogas injetáveis de adicção, senão antigamente esse fato de usar tanto gluconergan como polivitamínicos pode haver influenciado para o paciente ter hepatite C. Também familiares e outros contatos íntimos comunicantes, incluindo parceiros sexuais de pessoas que vivem com antecedentes de infecção pelo HCV. Isso é muito importante também, mas acho que isso está mais controlado. Quais seriam realmente as outras pessoas que também deveríamos insistir um pouco mais? São aquelas pessoas com antecedente risco de exposição a sangue ou outros materiais biológicos contaminados, que seriam os profissionais da saúde. E nessa parte, acho que esses profissionais estão sendo controlados. Cuidadores de pacientes, quizás a gente deveria insistir mais na população de bombeiros e policiais. E outro estudo que precisa ser feito, mas aqui o pessoal da DIPEP me informou que está por ser realizado, que seriam as pessoas privadas de liberdade, aquelas pessoas das penitenciarias. Estudos no Brasil têm demonstrado que a prevalência em pessoas em cárcere, que estão nas cárceres, pode ser muito mais elevada que no resto do Brasil. Aqueles pacientes ou profissionais da área de saúde que tenham frequentado ambientes de hemodiálise em qualquer época. As clínicas de hemodiálise também precisam fazer mais ênfase em estudar e também estudar os familiares dos pacientes hemodializados. Todas as pessoas com idade igual ou superior a 40 anos. Por que o Ministério da Saúde em todo o mundo se está estimulando isso? Porque aquelas pessoas maiores de 40 anos são aquelas que puderam haber tido contato com todos aqueles materiais perfurocortantes, como seringa, agulha, na época que não se esterilizava ou que não se sabia que existia hepatite C. Então, é muito importante isso. Pessoas que receberam transfusão de sangue ou hemoderivados antes de 1922 ou transplantes em qualquer época. Isso também. E se na audiência tem médicos, acho que é muito importante o papel do médico da assistência primária de saúde, para estar atentos a este tipo de perguntas e poder solicitar desses pacientes estudos, testes rápidos para hepatite C. Pessoas com antecedentes de posição percutânea, para alterar o sangue em outros materiais biológicos. Foi feito um estudo muito interessante aqui no nosso grupo, que demonstrou que as pessoas, sobretudo aqueles locais de se faz manicure, onde se utilizam os salões de beleza,
se encontrou uma prevalência aumentada em profissionais que trabalham nessa área de hepatite C. Então, também é uma população que devemos estar atentos. E quais seriam os objetivos do tratamento? Nós sabemos que a hepatite C tem cura, que 95% agora com os novos tratamentos podemos realmente curar o paciente. Então, o objetivo é obter resposta virológica sustentada. O que significa esta resposta virológica sustentada? Significa que o vírus está indetectável a partir da 12ª semana ou 24ª semana após o término do tratamento. Isto significa que o indivíduo conseguiu clarificar, eliminar o vírus do organismo. E qual seria a importância disso? A primeira coisa é que se nós conseguimos evitar, eliminar o vírus em etapas iniciais da doença, porque o vírus atinge o fígado, ele vai inflamando o fígado, e a consequência dessa inflamação acaba sendo a fibrose, e a etapa final cirrose. Se nós conseguimos tratar o paciente em etapas iniciais, ele não vai ter todos esses desfechos. Ele não vai evolucionar nem para cirrose, nem para câncer hepático, e não vai precisar de transplante. A outra coisa muito importante, que vai melhorar a qualidade de vida e expectativa do paciente. O Dr. Paraná vai falar hoje das manifestações extrahepáticas do vírus, que podem alterar muito a qualidade de vida do paciente. E outra coisa muito importante, o objetivo de poder tratar é diminuir a incidência de novos casos e reduzir a transmissão de infecção pelo vírus de hepatite C. Isto é fundamental. E o importante é que aqueles pacientes com cirrose hepática já instalada, importante ter em conta que o risco desse paciente, por mais que esteja negativo para o vírus, o risco de desenvolver um hepatocarcinoma continua existindo e devemos acompanhar de perto esta população de pacientes. E que aí, de novo, nós temos avançado muito no tratamento da hepatite C. Hepatite C, os senhores devem lembrar, na época que nós tratávamos por 48 semanas com interferon, ribavirina, depois com telaprevir, eram tratamentos muito agressivos, onde o paciente tinha muitos efeitos colaterais. O mais importante é que nós estamos conseguindo tratar a paciente com drogas que se chamam DAS, que são drogas de ação direta, por 3 a 6 meses com uma boa resposta. E que é o que temos de novo? Que é o que mais, como sociedade, nós temos conseguido, que é de muita importância, por isso que o objetivo destas palestras é estimular a todos vocês que estão do outro lado, aí detrás dos pacientes com hepatite C, a diagnosticar a hepatite C. Porque nós, em 2018, o novo protocolo de diretrizes colocaram que todo paciente com hepatite C crônica pode ser tratado independente do estágio de fibrose. Como falei, a fibrose é a consequência de inflamação que o vírus dá no fígado. E essa fibrose, ano passado, poderia ser fibrose grau 2, antigamente era fibrose F3, F4, que são os graus estágios mais avançados, mas nós agora vamos a conseguir tratar até aquele paciente que não tem fibrose, que só tem o vírus. Então, isso é a importância, o grande pulo quântico que está acontecendo nas hepatites virais no Brasil. Poder tratar a todo mundo. Isso é algo muito bom e por isso a importância de detrás desses pacientes. Qual é a outra coisa importante que nós hemos conseguido em 2018? Quando nós tratávamos os pacientes com a medicação de ação indireta, esse paciente não respondia, que foi aqui ano passado, nós não tínhamos, pelo Ministério da Saúde, a indicação de medicação de resgate. Agora já nós temos essa incorporação de esquema de resgate dos pacientes, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, então por isso que é tão importante. Nós devemos tratar aquele paciente com infecção pelo vírus da hepatite B, muito importante tratar juntos, e também nós podemos tratar outros pacientes, como hepatite autoimune, hemofilia, todas as outras causas, mas a importância maior foi poder tratar
a todo paciente virêmico que está com vírus C, independente do estágio de fibrose. Nós muitas vezes estávamos com pessoas que queriam engravidar e estavam com um estágio muito precoce de fibrose, essas pessoas não podiam engravidar e não podíamos tratar porque o Ministério não permitia. Agora podemos tratar a todas aquelas pessoas que estejam com vírus, independente de seu estágio de necroinflamação e de fibrose. Então, importante que, como já falei, o PCDT ampliou para tudo isso. Também nem se está contemplando o tratamento de atite aguda, também, vou falar um pouco agora. E agora, o que é o que nós queremos até agora? Aqueles medicamentos antivirais de ação direta, que na verdade foram todos implementados em 2015, da Clasavir, Sofosbuvir e Cineprevir, estes medicamentos substituíram as Telepravir e Voceprevir, que deveriam ser usados com PEG interferon, e desde 2015 nós estamos fazendo tratamento com medicamentos exclusivamente orais, que depende do caso, a duração é entre 3 ou 6 meses. Em 2016, foi incorporado outra nova droga, que é um combo de chama 3D, também foi incorporado ao protocolo, e agora, em 2018, foi incorporadas outras drogas muito importantes, porque são drogas que podem ser usadas em populações especiais, como os renais crônicos, que eu vou comentar mais na frente. E quais são aqueles medicamentos? Daclatazir, que é um inibidor de complexo enzimático N5A. Todos estes medicamentos atingem o vírus em diferentes partes do vírus. Então, por isso que é um grande sucesso, porque consegue atingir no desenvolvimento do vírus em vários setores em que o vírus consiga reproduzir-se, e por isso que temos um grande sucesso. O Cineprevir, que é um inibidor de outra região do vírus, que se chama proteasa NC3-4A, o Sofosbuvir, análogo de nucleótido que inibe a polimerasa HCD, a nova associação dos fármacos Ombitavir, que é um inibidor N5A, Dazabuvir, inibidor não nucleótico da polimerasa N5B, Veruprevir, inibidor da proteasa NC3-4, e Ritonavir, que é um potencializador farmacocinético. Todos estes fármacos, agindo em conjunto, conseguem diminuir e impedir a replicação viral. Quais são os novos fármacos? A associação de Levifaviir junto com Sofosbuvir, que é um inibidor de complexo enzimático. Estas são as novas drogas que foram incorporadas. A associação de Elbasvir, inibidor de complexo enzimático N5A, e Lasoprevir, inibidor da proteasa. Cada um destes medicamentos, eles têm características diferenciadas que faz com que possam ser utilizados ou com menos tempo ou inclusive em pacientes renais. Também temos a associação de Levifaviir com Sofosbuvir e a associação de Elbasvir e Lasoprevir. Então, estes medicamentos, na verdade, eles foram melhorando e são de nova geração, e eles podem ser utilizados de forma mais ampla. Então, para falar dos esquemas de tratamento, os senhores sabem que é muito importante poder distinguir entre pacientes com genótipo 1A ou 1B. Por quê? Porque o genótipo A é um genótipo um pouco mais difícil de tratar que o genótipo 1B. Por isso que nós sempre solicitamos esse subtipo do genótipo. Então, quais seriam as drogas? Nós temos, muito importante os senhores saberem, que realmente existem 3 tipos de pacientes nos quais temos que ter diferente cuidado. Aquele paciente não cirrótico seria aquele paciente que tem uma fibrose leve, uma fibrose que não prejudica nada o paciente. Depois temos o cirrótico, aquele cirrótico que tem uma fibrose avançada a nível do fígado. Esse paciente ainda não está descompensado clinicamente. Seria o cirrótico Child-Pugh-A. E depois temos o grupo mais problemático, que é aquele paciente cirrótico que já está mais
descompensado, que é o Chalveco-C. De acordo com isso, vocês vão ver que tem diferença na duração do tratamento que algumas drogas não podem ser. Então, paciente 1A, paciente sofosbuvir e simeprevir com ou sem ribavirina, está indicado por 12 semanas para o paciente não cirrótico. Para o paciente cirrótico, 12 semanas com ribavirina. Lamentavelmente, ainda não conseguimos descartar a ribavirina nos pacientes cirróticos. E como a senhora pode ver o esquema nos pacientes com uma cirrose mais descompensada, quais seriam aqueles pacientes? Aqueles pacientes que podem fazer ascites, que podem estar já no estágio avançado lista de espera de transplante, aqueles pacientes com varizes importantes. Esse paciente que está mais descompensado, essa indicação não está. Para este paciente, nós temos sovovir e daclastavir por 12 semanas com ou sem ribavirina para não cirrótico, por 12 semanas mais ribavirina para paciente que está com uma cirrose, uma fibrose mais avançada, já em cirrose, e aqueles pacientes descompensados, nós conseguimos tratar. Nós conseguimos tratar por 24 semanas com sovovir e daclastavir. Isto foi um grande avanço, realmente. Temos que fazer doses baixas de ribavirina, porque a ribavirina dá anemia e pode descompensar o paciente. Mas o fato de poder tratar essa população foi algo muito importante para todos nós, que não podíamos tratar com interferon e ribavirina. O esquema de 3D, que é Ombistavir, Veruprevir, Ritonavir e Dazavir, também são drogas muito boas, podem ser utilizadas por 12 semanas. Ele não está aconselhado no paciente com cirrótico compensado, porque pode descompensar e não descompensar. Temos esta nova droga, o Levispavir com sofosbuvir, mas sem ribavirina, que pode ser tratado por 12 semanas em pacientes não cirróticos, também por 12 semanas em pacientes cirróticos, mas aqui, novamente, nessa população mais complicada de pacientes, tem que ser a duração de 24 semanas, geralmente com ribavirina. Isso é a discussão de cada caso. Sofosbuvir e Levispavir, a novidade que temos, que ele pode ser reduzido a 8 semanas de tratamento em pacientes que não são cirróticos. Os demais não pode ser. Esta nova droga, Elvaspavir, Gasoprevir, a ribavirina, são 16 semanas em pacientes sem cirrose, 16 semanas mais ribavirina em pacientes com cirrose e não está indicado para pacientes descompensados. El Vesipavir, Gasoprevir também está indicado para pacientes por 12 semanas, que também pode ser. E 12 semanas também, não indicado no tratamento. Como vocês podem ver, tem uma gama muito importante de medicamentos, que a depender de cada caso, é muito importante identificar. O que é o que se viu? Se viu que essa resistência que esses pacientes poderiam ter, sobretudo na região que é N5A, uma região do vírus muito instável, que pode dar resistência ao tratamento, e naqueles pacientes que tiveram algum tipo de resistência para esse tratamento, aí esses pacientes realmente, como não temos pelo SUS poder identificar realmente esse tratamento, se pode prolongar o tratamento por 16 semanas e adicionar ribavirina. Esse é o xenótipo 1B, é um xenótipo mais benigno, vocês podem ver que quase igual ao mesmo esquema, só por ouvir mais Cileprevir, que é não cirrótico por 12 semanas com mais, com sem ribavirina, já ao cirrótico compensado 12 semanas mais ribavirina. Este esquema não está indicado. Na verdade, o único esquema que está indicado como xenótipo A para aqueles pacientes descompensados é sofosbuvir e daclastavir, que pode ser usado por 12 semanas com e sem ribavirina, 12 semanas mais ribavirina cirrótico e por 24 semanas de ribavirina. Tem que esclarecer que a dose de ribavirina tem que começar sendo uma dose muito mais baixa do que a gente utilizava com interferon e ribavirina. A gente começa com uma dose de 500 e vai vendo como o paciente tolera essa dose.
O esquema de 3D também para genótipo 1B é um esquema muito bom. Ele pode ser tratado o paciente não cirrótico por 12 semanas, ou cirrótico por 12 semanas na ribavirina, mas esse esquema também não está indicado nos pacientes com uma cirrose avançada descompensada. Ele vai vir e grasoprevir 12 semanas, também 12 semanas neste genótipo, não utilizar o paciente descompensado, e só vou vir uma letripavir. Também pode ser utilizado tanto naquele paciente por 12 semanas, mas também este esquema pode ser utilizado no paciente descompensado por 24 semanas, sempre com uma dose baixa de ribavirina. Genótipo 2 é um genótipo de muito baixa prevalência aqui no nosso médio, e o tratamento inicial é sofosbuvir mais aclastavir, com ou sem ribavirina, de acordo se é cirrótico, por 12 semanas. Já é cirrótico compensado 12 semanas mais ribavirina, e este paciente também podemos utilizar por 24 semanas aquele paciente genótipo 2 descompensado, uma dose de ribavirina baixa. E quizás aqui vem o genótipo 3, quizás seja o genótipo mais difícil de tratar, e esse genótipo 3 também tratamos com sofosbuvir, aclastavir e ribavirina, de acordo se tem está em um estágio de fibrose avançada por 12 semanas, com ou sem ribavirina, mas aqui sim, já o paciente genótipo 3 cirrótico, mesmo estando compensados, ele tem que utilizar 24 semanas mais ribavirina. E para o descompensado, também 24 semanas, com uma dose baixa de ribavirina. Outra opção para esses pacientes seria voltar a tratar com interferon alfa, sofosbuvir e ribavirina também poderia ser um esquema para aqueles pacientes difíceis de tratar. Só que nunca podemos dar interferon em um paciente descompensado, uma cirrose descompensada. O genótipo 4, nós temos pouca prevalência de genótipo 4, o genótipo 4 geralmente se importado, nós não temos muito, mas pode aparecer paciente. Genótipo 4 é muito parecido com o genótipo 1, temos em pacientes cirróticos sofosbuvir e simeprevir com boa resposta, não cirrótico por 12 semanas, com ou sem ribavirina. O cirrótico já temos que agregar ribavirina, e o simeprevir não pode ser dado em uma cirrose avançada. Sofosbuvir e aclastavir com ou sem ribavirina seria também um esquema muito bom. Como vocês podem ver, 12 semanas com ou sem, em cirrótico com ribavirina, e novamente 24 semanas com uma dose baixa de ribavirina. Estas novas drogas, elbasvir e gasoprevir, por 12 semanas, podemos tratar tanto que se tem uma fibrose leve como uma cirrose, ainda está indicado nos pacientes mais complexos. Elbasvir e gasoprevir também está indicado por 16 semanas em aqueles pacientes, geralmente, que não responderam ao tratamento, e tanto cirróticos como não cirróticos. Esquema 5, genótipo 5-6, eu não tenho experiência, não sei se aqui o Dr. Paraná teve alguma, mas sofosbuvir, aclastavir pelo mesmo esquema. E o que é importante agora? Agora, nós, como médicos, vemos muitos pacientes que foram tratados com interferon e ribavirina, inclusive com inibidores de primeira geração, como telaprevir e vasoprevir, e realmente doceprevir, e não responderam. Esses são pacientes nas quais a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. São pacientes que quizás vamos ter que tratar tanto com sofosbuvir mais aclastavir, se fosse por 12 semanas com ribavirina, depende do paciente não cirrótico. Mas no paciente cirrótico devemos tratar com ribavirina por 12 semanas, e o paciente descompensado por 24 semanas com ribavirina. A maioria desses pacientes temos que tratar com ribavirina. Temos a opção de sofosbuvir e levetiravirina, nós não tínhamos essa opção,
ribavirin, que também este paciente pode ser tratado por 12 semanas, não cirrótico, e por 24 semanas também aquele paciente é descompensado. E temos também estas novas drogas, el Vaxzevria, Casoprevir, ribavirin, que também podemos tratar estes pacientes sempre e quando não estejam descompensados por 16 semanas. Geralmente nós chamamos que são pacientes um pouco de os que mais temos que ter controle sobre eles, porque já não responderam a um TAS, a um inibidor de primeira geração. E que é importante agora? Que é o que nós estamos conseguindo, que é o mais importante que conseguimos em 2018. Realmente, em 2018, hemos conseguido ter tratamento para aqueles pacientes que já não respondem a esses medicamentos de segunda geração, aqueles pacientes que já tomaram um esquema oral. Por exemplo, quem tomou esquema oral com Daclastavir e Sofosbuvir, ele pode ser resgatado, volta a tratar com Sofosbuvir, mas Cimeprevir, aqui temos que ser 24 semanas com ribavirin, tanto no cirrótico e cirrótico, 24 semanas com ribavirin. Por que nós devemos prolongar mais o tratamento? Porque já são pacientes experimentados a estas novas drogas. Como Cimeprevir não pode ser dado no paciente com cirrose descompensada, ele não está indicado para resgate nesses pacientes. Aquele paciente que tratou com Cimeprevir e Daclastavir, as drogas que nós tínhamos disponíveis junto com Sofosbuvir até ano passado, aquele paciente que não respondeu, ele vai poder ser resgatado com Sofosbuvir e Daclastavir, novamente com ribavirin, novamente por 24 semanas. Nós temos que tentar introduzir a ribavirin para aumentar a chance de resposta. E nesse esquema, nós também podemos dar aqueles pacientes que não responderam a Cimeprevir. Essa é a vantagem, que nós podemos tratar com Daclastavir os pacientes com uma cirrose mais avançada. E temos esse novo esquema de Sofosbuvir, Lerispravir, ribavirin, que também podemos usar para resgate. E nesses pacientes, tanto nos pacientes com uma cirrose compensada como descompensada. Isso foi um grande avanço, porque nós tínhamos esses pacientes que não respondiam e não tínhamos autorização, por mais que a gente solicitasse da DAF de tratar estes pacientes. Novamente, o genotipo 2, experimentados inibidores de esse paciente que também foi tratado por Daclastavir, por Sofosbuvir, e não respondeu. A gente aí tem o esquema de Daclastavir mais Sofosbuvir por 24 semanas para os 3 grupos. E genotipo 3, sobretudo aquele paciente que não respondeu quando a gente tinha pacientes difíceis de tratamento, eles poderiam ser utilizados Sofosbuvir mais interferon. E nesses pacientes de resgates, temos Sofosbuvir, Daclastavir, ribavirin, por 12 semanas nos cirróticos, 24 pacientes cirróticos compensados e 24 no trial B e C, descompensado. Lembrando sempre que aqui a dose de ribavirin deve ser baixa. Então, experimentados nesses pacientes, genótipo 3, que não responderam a Daclastavir e que não responderam a Sofosbuvir, esses pacientes podem ser resgatados com Sofosbuvir, interferon e ribavirin por 12 semanas, só que não está disponível, não pode ser nos pacientes descompensados. Sofosbuvir, Daclastavir e ribavirin por 24 semanas, no cirrótico e cirrótico seria um excelente esquema para resgatar estes pacientes se o paciente não está disposto ou não podemos dar interferon e ribavirin. E nesses pacientes também descompensados, podemos tratar por 24 semanas com dose baixa de ribavirin. Então, genótipo 4, ao resgate muito parecido, sobretudo inibidores de MSH, que é a Daclastavir ou Sofosbuvir. Fazemos o resgate com Cimeprevir, novamente igual que genótipo 1, mais ribavirin por 24 semanas,
só que esse esquema não pode ser utilizado em pacientes descompensados. E, por último, vou falar de algo muito importante, que foi a aquisição destes novos medicamentos nos dá a possibilidade de tratar a pacientes com insuficiência renal. Quais pacientes são os que insuficiência renal quando tem um pírido de creatinina menor de 30 milímetros por minuto? Por quê? Porque aqueles pacientes que tivessem com insuficiência renal inicial e que eles tivessem um pírido de creatinina superior a 30 ml, eles podem ser tratados com qualquer esquema. Mas aqueles pacientes que têm uma dificuldade na depuração da creatinina, esses pacientes têm uns esquemas que podemos tratar. Quais seriam esses esquemas? El Vasvir e Gasoprevir por 12 semanas que não tem cirrose, pacientes cirróticos compensados por 12 semanas. Esses esquemas não podem ser utilizados em pacientes descompensados. Temos aqui o grupo de 3D, que é o grupo que também estes pacientes podemos tratar os pacientes que estão sendo tratados em um genótipo 1A, 12 semanas mais ribavirina, só que aqui devemos tratar 24 semanas por ribavirina. Os dois esquemas novos que temos, lamentavelmente, não podem ser utilizados nos pacientes HIV ou C. Novas drogas foram aprovadas aqui no Brasil para poder ser utilizadas neste tipo de paciente. Por enquanto, nós só contamos com estas drogas, aprovadas pelo Ministério. O esquema 1B, fenotipo 1B, também el Bacpavir mais Gasoprevir por 12 semanas, tanto em cirróticos como não cirróticos, não descompensados, esquema 3D, 12 semanas, aqui como o fenotipo 1B, como eu falei, mais fácil de tratar, são 12 semanas por ribavirina. E o importante é o seguinte, que o esquema geralmente de Elvispavir e Gasoprevir, ele pode ser tratado, o tratamento sem cirrose por 12 semanas e com cirrose por 12 semanas também. Então, o que eu falei, os pacientes com insuficiência renal crônica, eles precisam ter um pírido de creatinina por cima de 30, e os esquemas que já falei, desculpe, está repetida. E qual é o problema que temos atualmente? Que as novas drogas que foram incorporadas para pacientes em situações especiais como insuficiência renal crônica, essas drogas de preferência são para genótipo 1. Para genótipo 2, 3 e 5, sobretudo 3, que é mais prevalente, vamos a ter certa dificuldade aqueles pacientes que estão com uma creatinina inferior a 30 ml, porque o Sofosbuvir não pareceria ser uma droga muito segura para estes pacientes. Mas, naqueles pacientes que estão com essa insuficiência renal crônica e em hemodiálise, quizás sim podamos tratar com um acompanhamento muito próximo. Ou seja, estas são populações especiais que geralmente precisam ser tratadas em centros de referência. Não podem ser tratadas em locais que não seja com digamos, um sistema em que esteja uma equipe multidisciplinar. E quais outras situações importantes que nós temos que considerar? É aqueles pacientes com cirrose descompensada. Cirrose descompensada, nós temos um score para medir essas cirroses, que é um score que tem em conta vários parâmetros. Esse score realmente nos identifica aquele paciente com cirrótico que pode estar em uma situação de descompensação ou mais grave. Se nós temos um score debaixo de 20, se fala que aqueles pacientes, todos os pacientes com hepatite C, deveriam ter tratamento com as drogas novas, antes da realização do transplante hepático, caso não haja nenhuma urgência específica para realizar o transplante hepático antes deste tratamento. Isto é muito discutido, porque aqui no Brasil, em outros países, a lista de espera de transplantes é uma lista de espera que você pode calcular o tempo.
Aqui no Brasil não temos essa possibilidade. Então, o paciente muitas vezes não sabe quando vai ser transplantado. Então, a maioria dos centros optam por tratar este paciente sempre e quando eles não estejam com uma descompensação hepática. Importante porque estudos demonstraram que, às vezes, a utilização destas drogas em aqueles pacientes mais descompensados, seriam aqueles com um MEL, com uma quida maior de 20, eles deveriam ser submetidos a transplantes antes de receber a terapia específica, porque os estudos demonstram que o paciente pode descompensar mais com o uso desta medicação. E aqui, quais seriam as outras situações especiais? As cirroses descompensadas. É muito importante ter em conta que nós precisamos monitorar estes pacientes em forma contínua e que a hepatite C não está recomendada para pacientes cuja expectativa de vida, tanto seja por seu problema de base de fígado ou outras morbidades, for inferior a 12 meses. Não devemos investir em tratamento nesses pacientes. E rapidamente, vou falar aqui dos pacientes transplantados de órgãos em adultos. Na realidade, a experiência que se tem são com aqueles pacientes transplantados de fígado, de rino, de medula óssea. No que em outros casos, em outro tipo de transplante. E a decisão sobre a possibilidade de tratamento nessas condições sempre deve ser individualizada e sempre deve ser naqueles centros onde realmente é de alta complexidade. E sempre tem que ver os pacientes, aqueles eventos adversos destes pacientes. Por quê? Os senhores devem lembrar que todo paciente transplantado está tomando imunossupressão. E esses medicamentos imunossupressores podem ter uma interação com os medicamentos de hepatite C. Então, tem que ter muito cuidado nisso e que também pensar que o tratamento não está recomendado para pacientes cuja expectativa de vida pode ser inferior a 12 meses. Todos estes dados são da Sociedade Americana de Estudo do Fígado. Isto todo foi extraído das guias que foram publicadas ano passado. E transplantados de órgãos sólidos em adultos, novamente temos vários esquemas. Aqui eu não tenho muito tempo para falar, mas temos possibilidade de tratar estes pacientes com os esquemas que já falei, tanto por 12 meses, por 24 meses, inclusive aqueles descompensados também. Este é um ganho muito importante que nós temos tido. Todos estes pacientes podem ser retratados, isso é algo que nos deixa muito mais tranquilo. E outra coisa importante que nós devemos considerar o tratamento de hepatite B junto com, ou antes ou junto com o tratamento de hepatite C. Por quê? Porque teve relatos de reativação de hepatite B em aqueles pacientes HIV positivo, aqueles com hepatite B, quando foram tratados com as novas drogas. Então, é muito importante que todos os pacientes que tenham um antígeno positivo para vírus B, vocês devem realizar HBDNA e ver realmente se tem indicação de tratamento para HBDNA. Se o paciente tem detectável ou baixo de 2.000 unidades, devem ser monitoreados sempre durante e após o tratamento. E a introdução da terapia antiviral para B deve ser considerada se esses valores estiverem sempre. É muito importante lembrar que todos os pacientes de hepatite C também têm, de hepatite aguda, acho que vou deixar. É muito importante que os pacientes, todo paciente com hepatite C ou B deve ser vacinado. B para hepatite A e C para hepatite A e B. Por quê? Porque essas co-infecções podem reativar o vírus e pode descompensar, sobretudo o paciente cirúrgico. Como conclusões, diferentes opções terapêuticas são atualmente disponíveis para tratamento de hepatite C. O importante é que este documento, que é o documento de consenso do Ministério da Saúde, é dinâmico e deve ser sempre atualizado de acordo a novas tecnologias e novos conhecimentos que estão chegando ao Brasil. Isso para lembrar que, e acabo com isto, que foram testes anti-HCV no DataSUS, anti-HCV 2006, foram 2.874 testes que foram liberados pelo Ministério da Saúde.
e qual seria o plano de eliminação da hepatites, redução de hepatites virêmicos 90% e da mortalidade. Nós temos um acordo com a Organização Mundial da Saúde para 2030 a erradicação de hepatite. Por isso que a gente conta muito com vocês, e nesse momento tão crucial, nesse momento político tão importante, para ajudarmos a detectar todos aqueles casos que não estão sendo notificados. Contamos com vocês nessa árdua tarefa para acabar com a hepatite C. Muitíssimo obrigada. Muito boa tarde, pessoal. Eu estou aqui representando o Comitê Estadual de Hepatites Virais, um comitê multidisciplinar que tem por objetivo fomentar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento da hepatite C no nosso estado. Estamos buscando maneiras de capilarizar o diagnóstico da hepatite C, justamente porque todo paciente com hepatite C no Sistema Único de Saúde, ele tem direito do acesso ao tratamento com as melhores medicações. Em segundo lugar, porque as medicações se tornaram muito fáceis e o tratamento hoje é desprovido de maior complexidade, pode ser realizado em qualquer local. E nós só vamos alcançar o objetivo que o Brasil assumiu com a OMS, que é erradicar até 2030 a hepatite C, como Marisa falou, se nós tivermos uma integração total entre assistência básica, assistência de média e de alta complexidade. A maioria dos casos de hepatite C, hoje, a imensa maioria está sem diagnóstico. São pacientes que se encontram na assistência básica, assintomáticos ou tratados por outro motivo. Se nós quisermos diagnosticar a hepatite C, temos que rastrear. E o rastreamento é indicado em todo indivíduo acima de 45 anos. E esse rastreamento deve ser com o anti-HCV inicialmente. Se o paciente tiver o anti-HCV positivo, o HCV-RNA para saber se ele está virêmico, porque se ele estiver virêmico, ele merecerá tratamento. Para a hepatite B, o HBS. E a vacinação. Recomendem vacina universal para a hepatite B. Dos pacientes com histórico de doença sexualmente transmissível, solicitem o AGHBS. Todo pré-natal solicitem o AGHBS e o anti-HCV dos seus pacientes. E só assim nós vamos diagnosticar, rastreá-los e poderemos tratá-los precocemente. E por que a gente precisa tratar tão precocemente? Primeiro, porque é uma doença que evolui. E se hoje nós temos 45% dos transplantes de fígado no país sob a responsabilidade da hepatite C e 55% para todas as doenças hepáticas, metabólicas, genéticas, medicamentosas, etc., é porque nós estamos diagnosticando tardiamente. Não estamos diagnosticando tempestivamente uma doença curável, uma das poucas doenças crônicas que é curável com um tratamento simples e finito. Também porque estamos diagnosticando tardiamente, a nossa relação entre hepatite C e câncer de fígado pode chegar a 70%. Nós só vamos mudar esse cenário se diagnosticarmos os pacientes antes que os desfechos desfavoráveis aconteçam. Foi apresentado aqui por Maria Isabel o nosso potencial terapêutico. No primeiro momento é difícil, mas vocês vão ver que isso vai facilitar. Eu vou deixar o nosso e-mail, porque se vocês tiverem qualquer caso, qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para o nosso grupo, nós vamos responder esse e-mail e com certeza estabeleceremos uma relação próxima, uma cooperação, de maneira que permita você ter segurança e acompanhar seu paciente onde quer que você esteja. Nosso e-mail é núcleo de hepatologia, tudo junto, núcleo de hepatologia,
gmail.com. Qualquer paciente que vocês tenham, qualquer dúvida, pode encaminhar para a gente, nós vamos responder. Aqui o grupo é um grupo bastante grande, todo mundo tem esse compromisso com o Sistema Único de Saúde, que é a maior conquista social que esse país já teve. Nós precisamos falar do Sistema Único de Saúde como uma política pública de reparação jamais vista nesse país. E temos que lutar pelo nosso SUS. O nosso SUS mudou a realidade da saúde no Brasil e vai continuar mudando. Geralmente a mídia destaca só o lado negativo do SUS, mas o lado positivo do SUS é bem superior ao lado negativo. Isso nos fez adentrar na saúde, próximo aos países do primeiro mundo, não mais com poliomielite, sarampo, exosoomose, dizimando a nossa população. Nós temos 5 minutos para falar de manifestações extrahepáticas, eu não vou demorar mais do que isso. Por quê? Porque as manifestações extrahepáticas da hepatite C, peraí, que ocorreu aqui alguma... Vou pedir ajuda aqui ao setor técnico. Só a primeira. Ok. Bom, muitas vezes o diagnóstico da hepatite C se dá justamente pela sua manifestação extrahepática. Eu vou ser muito rápido, vou citar quais são as manifestações extrahepáticas que merecem investigar a hepatite C, porque em seguida nós vamos ter tempo para tirar dúvidas. Vocês vão poder teclar, digitar as suas dúvidas e nós vamos respondê-las aqui, eu e Maria Isabel. Definitivamente, a hepatite C está intimamente relacionada com a crioglobulinemia mista. Crioglobulinemia mista é uma doença autoimune causada pela deposição de imunocomplexos nos pequenos vasos. Causa, então, vasculite, pode causar outras manifestações. E a vasculite pode ser em qualquer órgão e sistema, mais comumente nos membros inferiores. A manifestação clínica principal é púrpura palpável. Paciente com púrpura palpável é obrigatório investigar crioglobulina. Mas pode ocorrer como neuropatia periférica. O paciente vai perdendo a sensibilidade e depois vai perdendo a motricidade. Pode ocorrer como neuropatia multiplex. Ele tem uma neuropatia num único local e depois ela vai migrando para outros locais. Pode ocorrer, às vezes, como perda da visão, como encefalopatia, um quadro que simula encefalopatia, e também como insuficiência renal e glomerulopatia. Então, atenção, pacientes com proteinúria, pacientes com evidência de glomerulopatia, com sumário de urina mostrando cilindros hialinos, hemáticos, investigue crioglobulinemia, investigue hepatite C. E como a gente investiga a crioglobulinemia? Dosando a crioglobulina, mas isso não está amplamente disponível. Mas se você fizer o fator reumatoide, o C4, num paciente com fator reumatoide positivo, C4 baixo, abaixo de 20, e com sintomas clínicos de envolvimento de múltiplos órgãos e sistemas, muito provavelmente você está diante de um caso de crioglobulinemia. Investigue, esse paciente precisa ser encaminhado a um centro de referência. Glomerulonefrite membranosa, membrana proliferativa, pode se manifestar de várias formas, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, ou simplesmente proteinúria, cilindrúria. Linfoma de células B pode regredir quando ele está associado à hepatite C, só com o tratamento da hepatite C. É obrigatório investigar a hepatite C. E aqui uma outra situação. Paciente com síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2, resistência insulínica, vocês precisam investigar a hepatite C. Esses pacientes têm 3 vezes mais chance de ter hepatite C do que a população geral. E quando tem, se forem tratados, eles vão responder melhor ao tratamento do diabetes. E vão ter menos risco de evolução da doença hepática, que pode ser parte induzida pela hepatite C, parte induzida pelo diabetes através da esteatohepatite não alcoólica. Uma série de manifestações cutâneas pode estar associada à hepatite C. Líquen planus, seja ele, atenção ginecologista, líquen planus vulvar, por exemplo, tem que investigar,
os odontólogos, o otorrino, líquen plano na mucosa oral. Obrigatório investigar a hepatite C. Púrpura trombocitopênica idiopática, aquele paciente com plaquetas baixas e você não sabe a causa. Investigue a hepatite C. Porfiria cutânea tarda, aquele paciente que tem as regiões expostas ao sol com formação de bolhas e cicatrizes atróficas. Tiroidite de Hashimoto, vitiligo e síndrome de Sjögren é muito discutível. Mas há outras situações onde você deve também investigar, como síndrome do anticorpo antifosfolípida e manifestações cutâneas, como, por exemplo, granuloma anular ou qualquer outra manifestação que sugira autoimunidade. Não raro, a manifestação, a hepatite C é diagnosticada pelo dermatologista ou pelo endocrinologista e encaminhada ao hepatologista. Mas quem mais devia diagnosticar a hepatite C é o clínico geral, é o paciente das UBS, é o médico das UBS, ou as equipes de saúde da UBS, porque a assistência tem que ser integralizada, obviamente. E nas unidades básicas de saúde, se nós rastrearmos os nossos pacientes, nós vamos contribuir para esse compromisso que o Brasil assumiu com a Organização Mundial de Saúde, de modo a erradicar a doença até 2030. Posto isso, nós vamos passar a tirar as dúvidas sobre tratamento e, mais uma vez, vou disponibilizar o nosso e-mail, caso vocês necessitem, núcleodehepatologia@gmail.com. Marisa, pode sentar aqui? Marisa, sim. Por favor. E aí nós ficamos aqui à disposição. Tem algumas perguntas que estava vendo. Núcleo de Telesaúde tem uma tarefa fantástica nesse país, que é encurtar a distância e aumentar o acesso à informação. Eu tive o prazer de ser parte ativa deste projeto, que se iniciou em torno de 2006, 2007, em Brasília, no Ministério da Educação. E eu acho que o Brasil ainda explora pouco essa ferramenta, devia explorar mais. Bom. Dúvidas. A escolha da droga vai depender de cada paciente do estágio em que se encontra a hepatite. Em caso de gestantes, também se institui o tratamento ou se aguarda o tratamento, o nascimento da criança? Então, a primeira pergunta. A escolha da hepatite C vai depender de cada paciente do estágio em que se encontra a hepatite? O que você acha, Marisa? Como é que você responderia? Na verdade, depende do fenótipo, que é muito importante, e do estágio realmente também, porque, como eu mostrei, se nós temos um paciente, há certas drogas que não podem ser dadas naqueles casos com cirrose descompensada, como cimeprevir, algumas drogas novas. Então, depende muito do fenótipo e do estágio da doença também, das duas situações. Então, qual é o paciente que a gente precisa? Hoje a gente trata todo mundo com hepatite C. Não trata quem tem, pode tratar quem tem doença leve ou doença mais avançada. O problema maior está justamente na definição de uma cirrose descompensada. É aquele paciente com icterícia, edema de membros inferiores, ascite, albumina baixa, o tempo de protomina prolongado. Esse paciente ele deve ser recomendado a acompanhamento em unidade mais complexa. Porque há uma série de situações a se discutir nesse caso, inclusive se é oportuno o tratamento ou é melhor colocá-lo primeiro na lista de transplante. Há uma série de discussões sobre isso. Então, acho que esse é um caso que deve ser encaminhado. Os demais, não. Podem ser manejados facilmente. Em caso de gestante, Marisa, também se institui o tratamento ou se aguarda o nascimento da criança? As drogas não podem ser dadas em gestante, tem um grande potencial teratogênico. Então, realmente, o apacete se aguarda o neném nascer. Não pode ser dada durante a gestação. Então, essa é uma ótima pergunta, porque, diferente da hepatite B, que tem elevado risco de transmissão, na hepatite C o risco de transmissão é inferior a 5%. Eu estou falando da transmissão de mãe para filho. Então, assim, não há. E mesmo assim, quando transmite, a criança responde muito bem ao tratamento e às vezes pode clarear o vírus espontaneamente. Então, nenhum pânico nesse caso.
deixa ela ter o neném, isso pode ser por cesárea ou por parto normal, não há diferença nenhuma, e pode amamentar, não há problema, e depois essa mãe vai ser tratada. Felizmente, o tratamento tem mais de 95% de chance de sucesso. Bom, de acordo com os pacientes tratados aqui na Bahia, houve um alto índice de recidiva. Onde podemos acompanhar esse dado? Está disponível? Eu acho que é na DAF, né? A gente pode ver esse DAF, que na assistência farmacêutica pode ter esse dado. Nós temos alguns casos que vemos no nosso ambulatório, mas a gente não posso falar com propriedade de um percentagem exato, mas isso pode ser sim visto com o pessoal da DAF, com Rosemary, ela pode ter esse dado, podemos conseguir para você saber. A recidiva é muito baixa. A gente não tem os dados aqui em mão, mas a ciência farmacêutica de alto custo com certeza tem. Mas não é nada que nos chame a atenção. A maioria dos casos de recidiva que nós tivemos foram genótipo 1A, tratados por pouco tempo, né? Deviam ser tratados, eram cirróticos, deviam ter sido tratados por longo tempo e não foram. Alguns poucos casos, o genótipo 3, que é a pedra no sapato, é o genótipo 3 cirrótico. O genótipo 3 não cirrótico não tem problema, mas o cirrótico tem problema. E nós, até pouco tempo, nosso PCDT só permitia tratar por 3 meses, 12 semanas. E era um tratamento já nitidamente insuficiente. Então, muitos pacientes que trataram por 12 semanas, 3 meses, recidivaram genótipo 3 cirrótico. Esse é o nosso maior problema. Os demais, não vejo problema maior. Então, anti-HCV positivo já é indicativo de tratamento? Não. Precisa-se fazer o HCV-RNA. O anti-HCV positivo diz: este indivíduo teve contato com a hepatite C, mas ele pode ter curado espontaneamente. 50% das mulheres jovens curam espontaneamente a doença depois do contato com o vírus. Em torno de 25% a 30% dos homens também curam. As mulheres curam mais do que os homens. Mas a única maneira da gente saber se o vírus está ou não circulando é fazer o HCV-RNA nos nossos pacientes. Esse material é coletado e, na sua cidade, é encaminhado para os LACENS, onde é realizado o teste. Marisa, paciente com diabetes tipo 2 que não controla facilmente pode ser portador de hepatite C? O que se sabe hoje em dia é que o vírus C sim pode realmente ser um desencadenante da diabetes, assim como também o vírus C pode não responder melhor ao tratamento. Estamos fazendo um levantamento aqui realmente para verificar isso. O que temos visto até agora, realmente o paciente, quando é tratado para vírus C, muitas vezes melhora os níveis glicêmicos, porque se todo paciente com diabetes deve ser solicitado o vírus C, com certeza. E pode ter, geralmente, o vírus C e a diabetes, eles dois evoluem muito pior, tanto para a diabetes, para a evolução da diabetes, como para a evolução da doença hepática. Por isso é tão importante que todo paciente no centro de saúde da família com diabetes seja realizado um teste de hepatite C. É fundamental ter isso, estar ciente disso. Então, diabético rastreia hepatite C. O rastreamento não é problema. O problema é a baixa quantidade de vaga para os exames. Isso, pelo que eu estou identificando, o pessoal... Biologia molecular? Deveria ser, talvez, biologia molecular e de imagem. Eu acho que hoje, em Salvador, isso está parcialmente resolvido. Pacientes que têm um teste anti-HCV positivo, eles podem ser encaminhados para os nossos centros de baixa complexidade. O principal deles é na Carlos Gomes. É agenda aberta. E Vale das Pedrinhas. E Vale das Pedrinhas, também é agenda aberta. Pode encaminhar para lá com um bilhete seu, para o médico hepatologista que atende nesses ambulatórios. No interior do estado, eu sei que existe um problema um pouco maior, mas o acesso está se tornando cada vez mais fácil. Na verdade, o que a gente precisa é um HCV-RNA nesse caso, e aí tem que contactar a diretoria de saúde, né, a antiga DIRES, né, que vai dar orientação. Mas eu vou pedir depois ao pessoal aqui do comitê que milita nessa área, o pessoal da DIVEP, que passe as informações de maneira mais concreta sobre esse fluxo.
A pessoa que faz exame de TJO e TGP e dá alteração, é sinal de gordura no fígado, hepatite ou outro problema? Veja, TJO e TGP, que são chamados também, que devem ser agora chamados de ALT e AST, alanino, aminotransferados e aspartato, aminotransferados, elas são marcadores de sofrimento do fígado. Mas lembre-se que o músculo também tem AST e ALT, tem TJO e TGP. Às vezes, doença muscular, ou simplesmente o fato do paciente malhar na véspera e colher o exame depois, pode alterar essas enzimas. Então, nem sempre isso é doença do fígado. Mas a sua presença alerta quanto à possibilidade de doença do fígado. Pode ser uma série de situações. O fígado pode sofrer com as hepatites virais B e C, como nós acabamos de falar. Pode sofrer com o uso de medicamentos, fitoterápicos, chazinhos. Vários desses chazinhos alteram as aminotransferases. O fígado, doenças metabólicas autoimunes. Mas assim, álcool. Mas hoje a maior causa de sofrimento do fígado é síndrome metabólica. Gordura visceral, aumento de gordura visceral, aquela gordura abdominal, e dislipidemia, com dislipidemia, hipertensão arterial e assim por diante. Mas atenção, esteatose hepática não é uma doença, é um status. Significa que o indivíduo tem uma disfunção metabólica no fígado, está produzindo mais triglicéridos do que deveria. Está acumulando esse triglicérido. 10 a 15% dos pacientes que têm gordura no fígado, essa gordura se acompanha também de inflamação. A isso nós chamamos de esteatohepatite. A esteatose em si não é inflamação. A esteatohepatite não alcoólica, que vai ocorrer em 10 a 15% daqueles que têm esteatose, esses sim podem desenvolver uma doença ao longo do tempo, se não corrigirem as suas disfunções metabólicas. Normalmente, o tratamento para esses pacientes é atividade física e uma dieta. Não é uma dieta específica. Não tem nenhum alimento que agrida o fígado, nenhum alimento que melhore o fígado. Não acredite nessa história de desintoxicar o fígado, que isso não existe. A dieta tem que ser balanceada, mas que faça o indivíduo perder peso e que não seja rica em gordura polissaturada nem em açúcar, porque índice glicêmico aumenta a resistência insulínica, a resistência insulínica aumenta o risco de progredir a fibrose no fígado. Então, se a gente for considerar todo paciente com esteatose hepática como doente do fígado, nós vamos ter mais ou menos 50% da população adulta. Obviamente não é possível isso. Então, neste caso, o paciente que tem esteatose, ou gordura no fígado, com alterações de AST/ALT, esse indivíduo pode ter esteatohepatite não alcoólica ou alcoólica. Tem que se ter a história da ingestão dele e tem que se ter a questão também do consumo de medicamentos, automedicação, consumo de chás. Vários chás podem causar isso, vários fitoterápicos podem causar isso. E também uma investigação para a doença hepática como um todo. Mas antes, lembre-se que tudo pode ser muito simples. Se o paciente fez o exame depois que fez a atividade física, isso tudo pode ser um estresse muscular, nada a ver com o fígado. Marisa, eu queria um comentário importante, que aqui está a pessoa acompanhando no pessoal da DB, porque todos os testes, tanto os testes rápidos para hepatite B, HBS, como hepatite C, estão disponíveis em todas as unidades de saúde. Uma vez que o teste chegar a ser positivo, precisa solicitar a biologia molecular, que seria de hepatite C, a HCV-RNA quantitativo, de hepatite B, HBDNA quantitativo. Essas sim devem ser encaminhadas ao LACEN. Porque a LACEN não faz rastreamento de teste rápido. A LACEN, ela realmente está fazendo biologia molecular. Os testes rápidos, tanto de hepatite C como B, são nas unidades básicas de saúde. Então, os testes são aplicados na unidade básica de saúde. Se positivo, aí se complementa com o HCV-RNA no LACEN. Quem quer fazer o teste, como mencionado, todo indivíduo acima de 45 anos. Quais são os grupos de risco para hepatite C? Quem fez tatuagem em local que não era vistoriado pela vigilância sanitária,
aqueles que tomaram transfusão de sangue entre 1994, indivíduos que fizeram tratamentos dentários com profissionais não diplomados, indivíduos que foram usuários de droga venosa, os que são usuários de cocaína e compartilham o canudo, ou seja, qualquer indivíduo que possa ter uma porta de entrada através da mucosa ou parenteral. Hepatite B é doença sexualmente transmissível. A maioria dos casos de transmissão de hepatite B é sexual mesmo. A hepatite C não é uma doença sexualmente transmissível. Pode ser, em algumas situações, transmitida pelo sexo, sobretudo em grupos específicos. Homens que fazem sexo com homens e que têm algumas práticas que são mais cruentas, práticas sexuais cruentas, onde tem trauma de mucosa. Isso pode ocorrer a transmissão. Mas em situações mais habituais, a transmissão sexual é rara na hepatite C. Mas a hepatite C pode se transmitir no seio familiar por compartilhar, por exemplo, instrumentos perfurocortantes, como seringas, como tesoura de unha, alicate de unha, etc. Lâmina de barbear e por aí vai. E só esclarecer que realmente o LACEN faz tanto estudo de biologia molecular, como também faz estudo dos marcadores sorológicos de hepatite B e C, faz os dois. O importante é que com um teste rápido já vocês podem encaminhá-la sempre para fazer os testes de biologia molecular, que seriam os confirmatórios. A partir de aí o paciente já deve ser encaminhado a um centro, vocês mesmos, e seguir todo o protocolo para iniciar tratamento desse paciente. É importante enfatizar, Paraná, que nós temos que seguir todo um protocolo do Ministério da Saúde, na qual eu não coloquei aqui porque era muita. Realmente tem que se solicitar uma série de exames, inclusive outras sorologias, para esse paciente poder iniciar o tratamento. Bom, eu vi ali uma solicitação para que a gente tenha uma outra palestra sobre síndrome metabólica de fígado. Isso é interessante. Ultra pertinente. Essa é a doença ou a situação hepática mais comum hoje na prática clínica, sobretudo nas UBSs. Eu vou provocar o pessoal aqui para, embora seja um comitê de hepatites virais, está no diagnóstico diferencial, então a gente tem que falar sobre isso em algum momento. E vamos ver se a gente repete, como eu disse, essa ferramenta da telesaúde é espetacular. Para um país como o nosso, que tem pouco dinheiro, muito território e heterogeneidade, é uma ferramenta que dá oportunidade de aprendizado a todo mundo. A gente precisa explorar melhor. E esse é um desafio. E uma outra situação que eu queria comentar é, lembrem-se de indicar a vacina contra hepatite B, todos os seus pacientes. Quem não foi vacinado, faça o teste anti-HBS. Se vier negativo, indique vacina. Se você tiver dificuldade, vacina universal. E hepatite A, todo paciente cirrótico deve ser vacinado. Estamos finalizando aqui, agradecendo a vocês, em nome do Comitê Estadual de Hepatites Virais. Até uma próxima. Boa tarde, pessoal. Então, nós estamos encerrando aqui mais uma web palestra, né? Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa tarde. Lembrando que essa web palestra estará disponível no nosso site, né? Telesaúde Bahia. Além de, vocês também podem tirar dúvidas sobre hepatite C, hepatite B, através das teleconsultorias. Estamos aqui também divulgando a agenda de web palestras do mês de julho, né? Então, temos vários temas aqui interessantes para a qualificação do profissional da atenção básica. Contamos, então, com a participação de vocês e muito obrigada pela presença de todos. Tenham todos uma boa tarde.